Que o Senhor está nos chamando para andar para mais perto, onde a luz, como nós acabamos de cantar, as trevas vão retroceder, amém? Nós cremos, em algo poderoso que o Senhor irá fazer nesses dias, nas células, na tua vida. Por isso que nesse período de jejum a gente gosta de dar uma intensificada. Então, pela primeira vez, nós vamos ter reuniões de oração 6 da manhã, durante aquelas as 3 quartas-feiras. Então, a partir da semana que vem, nós queremos realmente intensificar o nosso louvor, a nossa devoção ao Senhor, amém? Eu creio que o Senhor quer se manifestar em nós, quer trazer a luz da presença. Semana passada eu falei sobre que a luz vence as trevas, amém, queridos? Se você não esteve conosco, você vai lá no nosso canal do YouTube, vai estar essa palavra introdutória sobre o tema. E o nosso tema do ano, o nosso versículo do ano é justamente isso que está no banner: feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. Amém? Nós cremos que o Senhor quer não apenas iluminar os nossos caminhos, mas Ele quer trazer o teu coração e o meu a um lugar de intimidade. Então hoje a segunda palavra desse tema é a habitação da glória de Deus. E a gente vai caminhar um pouquinho desde Gênesis até a vinda de Jesus, falando um pouco sobre esse lugar, E o texto de hoje é Abacuque 2,14, fala assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar? Jesus, obrigado, porque o Senhor tem nos chamado para andar debaixo da luz da tua presença, Senhor. E nessa noite nós queremos pedir, ó Pai, que os nossos corações, ó Pai, sejam esse lugar onde o Senhor habita, que os nossos corações e as nossas mentes sejam esse lugar onde o Senhor se revela o teu poder, revela a tua graça sobre nós, ó Pai. Então nós oramos, Senhor, para que o conhecimento da tua glória seja manifesto em nós nessa noite, ó Pai. Oramos, ó Pai, pelos irmãos que também estão em viagem, guarda, protege eles, ó Pai, em nome de Jesus. E cremos, ó Pai, que ao longo dessa semana, ao longo das células, ó Pai, a manifestação de quem Tu és será cada dia mais e mais intensa em nossos corações e mentes. Oramos também pelas nossas crianças que estão sendo ali ministradas, ó Pai, proteja, guarda, ó Pai, traga luz, ó Pai, sobre aqueles corações, ó Pai, que eles sejam verdadeiros missionários da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Gosto muito de Abacuque 2,14, que ele não fala apenas da glória de Deus, mas ele fala sobre o conhecimento da glória de Deus. O Senhor está nos chamando a cada dia mais e mais nós conhecermos a Deus e permitir que Ele também seja conhecido, que você seja um homem ou uma mulher que ame a presença do Senhor. E a palavra glória, kabod, lá no hebraico, é esplendor, majestade, dignidade e beleza. E é ali onde Deus começa a mostrar um pouco alguns dos seus atributos. Um Deus glorioso, um Deus majestoso, um Deus que quer se manifestar. E o que eu acho muito interessante é que junto com glória tem a palavra conhecimento, o hebraico yada, que fala assim: aprender a conhecer, saber por experiência, admitir, confessar e compreender. Então o nosso chamado como homens e mulheres de Deus não é apenas conhecer um Deus distante,
mas pedir que Ele se revele a cada dia ao teu coração, usando a tua vida, é um lugar que nós vamos compreendendo, é como se fosse uma escola. Você não entra sabendo tudo, você vai aprendendo a cada dia, você vai entendendo novas camadas, e você vai vendo de Gênesis até Apocalipse uma revelação progressiva do nosso Deus. É interessante que o profeta Abacuque estava falando não apenas sobre uma glória passageira, não apenas ali, fala assim, sobre algo momentâneo, não apenas sobre momentos isolados, mas sim por meio de um relacionamento genuíno. E é por isso que na semana que vem nós queremos começar esse jejum, para que o meu coração e o teu coração esteja nesse lugar, onde está a glória do Senhor. E quando a gente fala em glória, se você é cristão há muito tempo, você vai lembrar de uma palavra chamada Shekinah, que simboliza a presença de Deus. Só que Shekinah é uma palavra que realmente significa sobre tabercular, né, como habitar no tabernáculo, mas ela não consta na Bíblia. É uma palavra que nós fomos adquirindo no nosso vocábulo, né, que é no nosso dia a dia, e ela surgiu no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde os sacerdotes, onde os rabinos, eles pegam uma outra palavra, que é chakran, que significa habitar, morar, estabelecer e residir. Então, Shekinah aponta diretamente para a glória do Senhor. Shekinah, a presença do Senhor, aponta para quem Deus é e para quem Deus quer se manifestar em nós. E é interessante que nós vamos olhando, e muitas vezes, quando você está lendo o Antigo Testamento, você vai vendo momentos da presença de Deus de forma pontual. E talvez muitas pessoas, ao lerem o Antigo Testamento, acham que Deus é apenas um Deus que visitou o mundo que Ele mesmo conhece, que Ele mesmo criou. Isso não é verdade. Deus vai se revelando cada vez mais e mais. Nós vemos que a gente chama de uma revelação progressiva de Deus. Então, nós entendemos que Deus não veio para fazer uma visita sobre o teu coração. Ele não veio para fazer uma visita na terra que Ele criou, mas Ele um dia enviou Jesus para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que Ele começasse a habitar em nossos corações, amém, queridos? E é esse lugar, né? Então eu quero falar 4 verdades, 4 momentos da história. O primeiro é do jardim ao tabernáculo. Gênesis 1:26 fala assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E é interessante que até então falava, haja luz e houve luz. Mas nesse momento o verbo é totalmente diferente. Ele fala façamos, ele fala sobre o conselho da Trindade reunida e fala sobre uma criação muito diferente, que é o homem e a mulher feitos à sua imagem e semelhança. Um homem e uma mulher que começam a amar a presença de Deus, que começam a entender que nós fomos criados para sermos imagem e semelhança. Então por isso que ele fala lá em Gênesis 1:26, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. E é interessante que imagem e semelhança são praticamente sinônimos no hebraico, e significa que eu e você fomos criados para que a glória de Deus habitasse em nós. O Senhor Jesus quer relembrar quem um dia Ele chamou para ser. Em todo a presença de Deus, se você vai lendo lá em Gênesis, estava a presença gloriosa do Senhor. A própria presença dele começou a fazer a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se manifestou, e aquilo que era trevas viu a grande luz, que é o Senhor, a presença do Senhor. E é interessante que mesmo que a presença do Senhor estava ali todo dia, ele falava que na viração do dia, no final do dia, ele vinha, ele andava por tudo, ele tinha um relacionamento com quem ele criou. Vocês entendem que nós servimos a um Deus relacional? Deus é um Deus que quer ouvir a tua oração, quer ouvir a tua dor, quer também que você e eu tenhamos esse momento de entrega. E sabe, a gente não sabe exatamente por quanto tempo ficou esse relacionamento íntimo entre o homem e Deus, se falando todo dia, mas até que tem aquele episódio que você conhece muito bem,
onde Adão e Eva comem do fruto proibido, e por meio da desobediência, essa comunhão foi interrompida. Sempre que nós vemos desobediência, na palavra de Deus nós vemos uma quebra de relacionamento, nós vemos uma quebra de aliança. Então, a partir daquele dia, o homem e a mulher, feitos à imagem e semelhança do Senhor, foram jogados para fora, e foram colocados querubins com espadas flamejantes para guardar a entrada do templo, do jardim, para que o homem e a mulher não comessem da árvore da vida. É interessante que então Adão e Eva passam de ser a imagem e semelhança do próprio Deus para um homem e uma mulher errante sobre a terra, sem pátria, sem destino e com as suas dores aumentadas, com a vergonha do pecado sobre a sua vida. Preste atenção, meus queridos, sempre que você vai olhar na palavra de Deus e também nas nossas vidas, quando entra a desobediência, nós vemos alianças e relacionamentos quebrados. Alguns séculos se passam e Moisés tira o povo do Egito. E em um certo momento Deus chama o próprio Moisés para estar lá no Monte Sinai, e isso está lá em Êxodo 25, e naquele momento Deus entrega, feito com a mão do próprio Deus, os 10 mandamentos, e também entrega todo o projeto do tabernáculo. Então Deus começa a falar assim: olha, eu preciso ter um lugar onde eu possa morar, um lugar onde eu possa habitar. Em Êxodo 25, depois, se você quiser ler todo esse texto, vai falando sobre cada um dos elementos, qual era a função de cada um dos elementos, e entre todos eles havia a Arca da Aliança, algo feito de madeira, mas coberto de puro ouro. Madeira sempre vai apontar para a natureza humana, o ouro vai mostrar para uma natureza incorruptível de Deus. E sobre a tampa dessa arca havia o quê? Novamente, 2 querubins. Nós vemos os 2 querubins em Gênesis, quando eles começam a proteger o reino de Deus, que era o Jardim do Éden. E ali agora na Arca da Aliança tem 2 querubins protegendo a glória de Deus, onde apenas uma vez por ano o sumo sacerdote ia levar o sangue impedindo o perdão dos seus pecados. Então ali nós vemos como se fosse esse lugar de expiação, onde nós vemos de novo um lugar de proteção, onde nós vemos esses 2 querubins apontando um caminho para Deus. E ali naquele lugar, Deus fala: eu virei a teu encontro, eu perdoarei os seus pecados, eu quero me manifestar no meio de vocês. Embora apenas Moisés, Arão e o sumo sacerdote tinham acesso a esse lugar, em Êxodo 40, do 33 ao 35, nós vemos aquilo que acontece quando o templo foi finalizado, e fala assim: Moisés pendurou as cortinas que secavam o pátio ao redor do tabernáculo, e o altar, e colocou uma cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Então a nuvem, ou que nós entendemos como Shekinah, como a presença de Deus, cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia. Então, quando o projeto de Deus para eles, com um lugar de habitação, representado pelo tabernáculo, quando tudo foi finalizado, aquilo foi consagrado ao Senhor, a glória do Senhor começou a encher aquele lugar. Meu irmão, minha irmã, nós cremos que nesses dias, a glória do Senhor quer encher a tua vida, quer encher as células, quer encher essa igreja a cada dia, mais e mais. A próprio Deus quer se manifestar com você e comigo. Por isso que nós entendemos esse lugar que lá no Antigo Testamento aponta para a tua e para a minha vida hoje. É interessante que algumas semanas aconteceu, a gente não sabe exatamente o que acontece entre Gênesis 40 até Levítico 9, eles são escritos muito próximos um do outro. E finalmente, quando não havia mais a presença de Deus, quando os sacerdotes puderam entrar, Levítico 9, do 23 a 24, fala assim: então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, abençoaram o povo novamente, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura do altar. Quando eles, o povo de Deus, viram isso,
gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Então, por mais que as pessoas não conseguiam ver esse lugar, o Santo dos Santos, a glória de Deus começou a se manifestar. Eu quero te chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, quando você tem um momento com o Senhor, quando você tem um momento de entrega na presença do Senhor, por meio do teu devocional, por meio da tua leitura bíblica, por meio do teu jejum, Deus quer se fazer presente, você começa a abençoar pessoas, você começa a servir pessoas. Esse é o propósito da tua vida, esse é o propósito de nós nos reunirmos como igreja, nós nos reunimos com o Senhor, adorarmos o seu nome, prostrarmos com os nossos rostos em terra, declarando que Ele é santo. Mas quando nós saímos desse lugar, o meu papel e o teu papel é abençoar as pessoas, nosso papel é servir a nossa sociedade, o nosso papel é curar aqueles que estão aflitos e afligidos, amém? O nosso papel é sermos guiados pela mão do Senhor, guiados pela presença do Senhor, mas ela sempre vai nos levar para servir e amar vidas. E logo em seguida, voltando para Êxodo, versículos 36 ao 38, e fala assim: sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se levantar. Durante o dia a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia de dentro da nuvem, de modo que somente os sacerdotes, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la, e isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Então nós vemos ali um Deus que começou a se manifestar, um Deus que a sua glória começou a pairar sobre o povo, Ele começou a habitar no meio daquele povo, e aconteceu não de forma isolada, mas eu acho lindo o final do versículo 38, e isso aconteceu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer guiar você, orientar você durante toda a tua jornada. Deus quer se manifestar em toda a tua jornada, não apenas em dias de jejum, não apenas em dias quando nós nos reunimos como igreja, mas quando você levanta a tua voz, quando você sai da presença do Senhor e você começa a abençoar pessoas, você começa a mostrar um caminho, a verdade, a vida, apontando para Jesus, e é nesse lugar que a glória do Senhor começa a se manifestar. Você já conseguiu imaginar? Nós um dia poderemos ver a glória do Senhor, não com esse corpo, não com essa natureza corruptível, mas nós esperamos o grande e maravilhoso dia que nós veremos a glória do Senhor muito maior do que essa nuvem que pairava sobre o povo de Israel, que dava direção, que dava proteção. Durante o dia nós entendemos que o deserto, se você não sabe, mas o deserto ele tem uma amplitude térmica muito grande por falta de umidade. Então os dias são muito quentes e as noites são muito frias. Então nós temos o primeiro ar-condicionado da humanidade, era a glória do Senhor protegendo aquele povo, amando aquele povo, fazendo com que a caminhada fosse difícil, mas ela fosse agradável. E à noite o fogo do Senhor para trazer proteção, mas também trazer aquecimento. Meu irmão, minha irmã, seja nos dias de calor, o Senhor quer te proteger, seja nas noites frias e escuras, o Senhor quer guiar o teu coração, para que eu e você sejamos esse lugar da habitação do Senhor. Então o Senhor quer, a partir de hoje, quando você entende que eu e você somos a habitação do Senhor, Ele quer falar para onde você vai, aonde é o momento de parar, aonde é o momento de avançar, amém, queridos? Nós precisamos entender que Deus ainda hoje quer se manifestar na tua vida, e que todos perto de você consigam ver, não que você é bom, mas que você ama um Deus verdadeiro, que você honra o nome de Jesus a todos os dias, que você anda debaixo dessa proteção. Então nesse lugar do jardim até o tabernáculo, nós vemos uma nova manifestação. Segunda verdade, do tabernáculo ao templo, mais alguns séculos se passaram, e finalmente Davi começa a falar assim: meu Deus não tem uma casa, meu Deus não tem um templo, e ele começa a escrever o sonho de todo o templo, e ele começa a levantar recursos para toda a construção do templo. Deus não permite que seja Davi, mas que fosse sim o seu filho Salomão. E é interessante, queridos, que quando todo esse projeto acaba, nós vemos, e é lindo,
todo o processo, e lembra muito esse processo do tabernáculo. E naquele dia, no dia da inauguração, todos os sacerdotes se purificaram, todos os levitas, cantores, instrumentistas pegaram seus instrumentos e foram com expectativa para aquele lugar. Isso fala sobre mim, sobre você. Todos os dias que nós vemos a casa do Senhor, nós temos que buscar esse lugar, nós temos que vir com expectativa, amém? Nós não queremos mais que a presença do Senhor seja apenas uma visita sobre nós, mas que ela invada o teu e o meu coração. Então precisa haver uma correspondência do meu e do teu coração, amém, igreja? Você está comigo? Você está entendendo aquilo que Deus quer falar? Amém. Aleluia. Lá em 2 Crônicas 5, do 13 ao 14, então falou, esse foi o momento da consagração do templo, de Salomão, e quando em uníssono, quer dizer, quando ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir. Meu irmão, minha irmã, a chave da glória de Deus é você começar a cantar para que outros ouçam, para que você pare de se esconder, pare de ser um agente secreto, mas que você não se envergonhe do Evangelho. Você começa a cantar, você começa a testemunhar, você começa a entrar na presença com ação de graças, e para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, e é isso que nós precisamos buscar. O templo era maravilhoso, conforme os retratos, né? Os sacerdotes e os músicos se prepararam para aquele momento, mas quem manifestou a glória foi o próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos fazer planos, nós precisamos traçar metas, nós precisamos sim fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, programar um roteiro de uma reunião, mas nós precisamos permitir que o Senhor fale aos nossos corações. Programe a tua semana e coloque perante o Senhor e fale: Senhor Jesus, eu quero deixar espaço na minha agenda para que a tua glória se manifeste no meu trabalho, na minha escola, nos meus vizinhos, com os meus familiares. Amém, igreja? Esse lugar que nós vamos colocando os nossos corações. Então nós vemos que a glória do Senhor encheu sobre a casa e tomou conta de tudo, e hoje o Senhor quer colocar sobre mim e sobre você esse desejo. Senhor, faça de novo, assim como o Senhor fez no Antigo Testamento, faça de novo em meu coração, na minha igreja, nas nossas células, amém? Reuniões poderosas. Interessante que lá em Moisés a nuvem veio por meio de um silêncio. Moisés coloca a última cortina e a glória do Senhor vem de uma forma gentil e poderosa. Ali no templo fala sobre um momento de adoração, vem sobre um momento de intensidade, de entrega, e ali vem a glória do Senhor. Meu querido, Deus sempre vai se manifestar quando nós damos glória a Ele. Deus sempre vai se manifestar quando entramos na sua presença com cânticos, com júbilos, independente da situação que eu estou vivendo hoje. Eu entro na presença do Senhor com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando o Senhor e declarando aquilo que está falando, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode levantar a tua mão e falar comigo: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Diante das oposições, levanta a tua mão, homem de Deus, mulher de Deus, e declara: porque o Senhor é bom e Ele sabe o meu futuro, Ele sabe o momento do teu coração, e Ele vai buscar, Ele vai pegar tudo isso como um aroma agradável na presença do Senhor. E continuando, né, quando a glória do Senhor, quando eles puderam entrar novamente em 2 Crônicas 7, então lá em 2 Crônicas 5 a glória do Senhor encheu. Então nós estamos já agora em 2 Crônicas 7, do 1 ao 3, fala assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu
o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor de novo encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vemos novamente a Shekinah, a presença do Senhor invadindo aquele local, constrangendo os corações, fazendo com que os corações sondassem pecados e atitudes, porque é esse lugar onde nós estamos prostrados aos pés do Senhor. Nós reconhecemos que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E interessante, olhe bem a sequência. Primeiro, ele orou com ação de graças. Você vai notando que o reino de Deus é um reino de ordem. O reino de Deus é um reino de decência. É algo que algumas coisas precisam acontecer. E é no meio disso que a glória do Senhor se manifesta. Primeiro houve orações com ação de graças. Depois nós vemos ofertas que foram colocadas no altar, quer dizer, ofertas generosas. Eles entregaram algo que custava ao Senhor. Então eles colocam as suas ofertas. Logo em seguida fala sobre o sacrifício. Hoje nós não sacrificamos animais, mas nós temos que entender, ali como diz Romanos 12:1, nós temos que servir ao Senhor, nós temos que adorar o Senhor com um sacrifício racional, entregando os nossos corações, as nossas mentes ao Senhor, pedindo que o Senhor renove o teu coração e renunciando o teu eu e as suas vontades. Depois aconteceu o quê? Um reconhecimento, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então eles reconheceram quem Deus era e eles renovam a aliança que eles tinham para com Deus e para com aquela casa espiritual. E é nesse lugar, nesse ambiente de honra, nesse lugar de entrega, nesse lugar de sacrifício, é nesse lugar que a glória do Senhor não apenas passou sobre o templo, mas ela reinou, ela começou a habitar naquele local todos os dias, assim como Deus quer se relacionar com você todos os dias. Amém, queridos? Nós vemos que foi uma experiência única, uma experiência maravilhosa, e aquilo era para ter mudado o coração do povo, aquilo era para ter feito assim como no tabernáculo, era para ter mudado toda a forma deles adorar o Senhor e reconhecer quem Deus era. Mas o que aconteceu? Alguns anos se passaram e o reino se dividiu em dois reinos. O reino Israel ao norte, que foi conquistado pela Síria, Judá ao sul, que foi conquistado pela Babilônia. E você vê no Antigo Testamento profetas sendo levantados para exortar, para encorajar, para corrigir o povo de Israel, para que eles voltem o seu coração para esse lugar de devoção, esse lugar de amor, esse lugar onde a presença de Deus habita. E nós vemos ali em Ezequiel que quando o templo é destruído em 586 a.C., o profeta Ezequiel ele se depara com tudo isso e ele fala que em breve haverá um dia que esse templo será constituído novamente. Mas é interessante que nunca mais, desde então, a Arca da Aliança foi vista. Você vai ver estudos que falam que pode ser que ela esteja em tal lugar, pode ser que ela esteja em tal lugar. Tem até um filme, para quem tem mais de 30 anos, vai lembrar do Indiana Jones, que ele vai atrás das relíquias, mas aquilo não passa de uma ficção. Mas fato é que Deus, a partir daquele momento onde o coração dele se separou, ele entendeu e ele começa a apontar para a volta, para a vinda de Jesus. Não mais um local, não mais um objeto, não mais por meio de um ritual, mas é interessante que nós vemos depois que Jesus, em João 1,14, que fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A partir daquele momento, a Shekinah, a presença do Senhor, nunca mais voltou para nenhum local físico, de uma forma como nós vimos no tabernáculo e no templo, mas agora Jesus veio. E é interessante que habitar no grego, ele aponta muito para a palavra derivada do Shekinah. E ele fala assim, habitar é fixar um tabernáculo para habitar, é permanecer, é residir em
um tabernáculo. Você vai ver também um termo chamado tabercular, onde Jesus se torna o próprio tabernáculo, e a glória do Senhor em todo o seu esplendor começa a invadir, não apenas um local, mas agora um homem, um enviado do Senhor para amar você, para mostrar que Deus quer se relacionar. Nós vemos novamente o esforço de um Deus relacional para atrair a tua e a minha atenção de volta para os caminhos, para as veredas. Então nós vemos tanto o habitar quanto glória. De novo, nós vemos o esplendor, o brilho, a magnificência, a excelência, quer dizer, a majestade real do Messias. Então o Verbo se fez carne e virou um tabernáculo, habitou entre nós, e nós começamos a poder fazer parte desse local, não apenas para um público exclusivo, não apenas um momento específico, não apenas o sacerdote e o sumo sacerdote uma vez por ano, mas todos os dias, quando eu dobro o meu joelho, quando você dobra o teu joelho e começa a pedir: Jesus, invada o meu coração, Jesus, traga luz ao meu coração, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus problemas, eu te entrego as minhas situações. E nesse lugar, quando João fala que esse verbo, Jesus, ele habitou, taberniculou, ou do grego esquino, entre nós, ele está literalmente evocando a presença de Deus do tabernáculo. Ele está falando: ei, você não precisa mais de esperar um dia específico, você não tem que esperar mais uma vez por ano, você pode ter acesso todos os dias a esse Deus, a esse lugar de plenitude, porque Colossenses 2:9 fala assim: porque nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então, de uma vez, pela primeira vez em toda a humanidade, a glória de Deus, a presença de Deus invadiu aquele local e usou Jesus para nos fazer esse acesso de volta a casa. Vocês entendem que essas revelações progressivas de Deus, de um templo móvel, que era o tabernáculo, para um templo físico, de um local, de um endereço físico, e agora não mais um endereço físico, mas sim para uma pessoa. Nós vemos esse relacionamento, nós vemos esse movimento de Deus para se aproximar do seu povo. Então, não, você não precisa ir uma vez por ano para um local específico, como peregrinação para encontrar a salvação. Não, você não tem que esperar cada 25 anos para que uma porta seja aberta e você passe por esse jubileu e todos os seus pecados sejam perdoados. Não, você não precisa ir para Jerusalém, você não precisa ir para Meca, você não precisa ir para o Vaticano, você não precisa ir para nenhum lugar nenhum, você precisa ler a palavra de Deus e permitir que ela modifique o meu e o teu coração, igreja. É esse lugar onde Deus se mostra como um Deus acessível, que hoje quer se manifestar, que hoje Ele quer habitar no teu e no meu coração. Agora, o Messias também é o Deus conosco, o Deus Emmanuel, que se manifestou. Então agora nós temos Jesus como a representação da glória de Deus. E o quarto e último ponto, de filhos de Deus, para uma casa feita com pedras vivas. E é interessante que ali era um tabernáculo, era uma obra perfeita. Jesus, homem perfeito e Deus perfeito, habitando em total harmonia. E é chegado o momento da sua morte, é chegado o momento da sua destruição, e mais uma vez o tabernáculo é destruído, mais uma vez o templo onde estava habitando a glória de Deus é destruída. E sabe, querido, quando Jesus permitiu que a sua casa, o seu corpo fosse destruído, Ele estava iniciando a construção de uma nova casa, para que a glória do Senhor pudesse se manifestar. E nós vamos agora lá para Atos 2, eu não tenho tempo para ler nessa noite, mas você vai ver um ajuntamento de pessoas logo depois da ressurreição de Jesus. Ele foi assunto aos céus e 120 homens estão num local adorando o Senhor, reconhecendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, reconhecendo que Jesus se fez carne, morreu, e nós temos hoje acesso ao novo e um vivo caminho. E naquele lugar, o fogo da presença do Senhor entrou e todos foram cheios do Espírito Santo. E depois eles começaram a falar em novas línguas. E aquela igreja começou a ser uma igreja ativa. Começou a ir para os 4 cantos de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ele começa a abrir o reino de Deus para todos aqueles que acreditam na verdade.
E ali em 1 Pedro 2,5, nós vemos qual é essa casa, essa nova casa. Jesus não estava mais entre nós de forma corpórea. E nós vemos lá em 1 Pedro 2,5, e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, que oferecem sacrifícios espirituais que agradam ao Senhor. Ou seja, a glória do Senhor hoje é construída com pedras vivas, você e eu. Hoje o Senhor quer, Ele usa um local físico como nós temos, e nós amamos a igreja do Senhor, amém? Onde nós nos reunimos a cada domingo, onde tem um telhado que nos cobre, que nos protege, mas um lugar onde nós precisamos amar a presença do Senhor. É esse lugar da habitação dele. Esse lugar que eu quero te encorajar ao longo de 2026. Você falar: Senhor, o meu coração faz parte da tua obra. Eu quero fazer parte da tua obra aqui na terra. Jesus, purifica o meu coração, sonda o meu coração, alinha o meu coração, não me faça desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas eu quero andar de acordo com a tua vontade, com a tua verdade. E ali em Efésios 2, do 20 ao 22, ele fala aqui: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular, quer dizer, a pedra principal, a pedra inicial de toda a construção é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por meio do seu Espírito. Você entende o chamado de Deus para você e para mim nessa noite, meus irmãos? Você entende que como Deus quer se manifestar hoje na tua e na minha vida? Com que nós sejamos pessoas que amam a presença do Senhor. Então nós entendemos, o pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. Nós queremos cantar uma canção nessa noite. Nós queremos orar sobre você. E nós cremos, queridos, que coisas preciosas só acontecem quando nós nos unimos como igreja, onde nós temos a pedra angular que é Cristo, quando nós estamos alicerçados. E é interessante que toda vez que você vai vendo a obediência em toda a palavra de Deus, ela vai trazendo para um lugar de unidade, um lugar de construção de um templo espiritual, onde a glória do Senhor vai habitar, num lugar de entrega, novamente, conforme foi tanto no tabernáculo quanto no templo. Eu começo a entregar a minha vida, eu começo a renunciar os prazeres dessa terra, eu começo a olhar para o Senhor, eu começo a ser generoso, eu começo a entregar meus dízimos e ofertas na casa do Senhor, para que vidas sejam tocadas, para que mais pessoas possam ouvir falar de um Deus que ama e perdoa. E é esse lugar que nós juntos somos sua casa, por meio dessa habitação. E nessa noite, queridos, quando nós olhamos para toda essa jornada bíblica, quando nós olhamos para toda essa jornada que inicia lá no Éden e vai terminar com a volta de Jesus, eu só consigo pensar que nós precisamos corresponder ao chamado de Deus. Eu e você precisamos corresponder a reafirmarmos a nossa aliança com Ele. Nós entendemos que nesse dia o Senhor quer fazer do teu coração e do meu coração esse lugar da habitação, onde você carrega uma parte da glória de Deus por onde você vai. Que você, a partir de amanhã, você leve com entendimento, com sabedoria, com ousadia, parte dessa glória do Senhor, levando para todas as pessoas. Queria ler de novo Abacuque 2,14, que foi o primeiro texto que nós lemos. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta Abacuque, ele não apenas profetizou a glória do Senhor, que ela não seria apenas uma visita, mas algo que realmente seria palpável, que algo que toda a terra entenderia. E cabe eu e você correspondermos a esse lugar, corresponder a esse chamado, fazer com que o nome de Jesus seja honrado, com que o nome de Jesus seja engrandecido, amém, igreja? Com que eu e você entendemos que a Shekinah, a presença do Senhor, não está mais restrita a um local, não está mais restrita a um objeto, mas ela está falando sobre pessoas que permitem ter suas vidas transformadas.
Queria te convidar a você a ficar em pé, fechar os teus olhos e começa a agradecer ao Senhor que hoje Ele quer habitar no teu coração, hoje Ele quer alinhar o teu coração, hoje Ele quer fazer com que a tua e a minha vida sejam moradas agradáveis desse Deus. A nossa vida, e eu preciso te fazer uma pergunta nessa noite, a tua vida tem sido esse lugar onde a glória do Senhor repousa? Que hoje você possa corresponder, que hoje você possa falar sim, Jesus, porque a forma como nós vivemos fala sobre como nós nos relacionamos, a forma como nós planejamos, nós decidimos, nosso futuro precisa estar alinhado de acordo com a bondade do Senhor, onde a minha vontade cai por terra, onde o meu egoísmo cai por terra agora, onde áreas que eu não queria que a luz do Senhor brilhasse, eu começo a escancarar a porta do meu coração e da minha mente, os meus pensamentos mais sombrios, os meus desejos mais pecaminosos são expostos agora diante da luz do grande eu sou, porque Ele quer limpar o teu coração, Ele quer limpar a tua mente, porque Ele quer habitar sobre você e sobre mim, porque Ele quer salvar a nossa nação, Ele quer fazer com que Rolândia reconheça que há Deus no Brasil, que Rolândia possa entender que há homens e mulheres mesmo diante de tantas oposições, dentro de tantas possibilidades, que nós escolhemos manter viva a aliança com o Senhor, que nós escolhemos manter viva a chama do Senhor acesa sobre nós, que a presença do Senhor hoje encontre você, meu irmão, minha irmã, encontre o teu coração nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração e peça, enquanto nós cantamos essa música, peça que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha trazer luz, que o Senhor venha trazer diferença, que venha a morar sobre o teu coração nessa noite. Oh Deus.